Horrível, né? Parece que eu tô no sol. Foi mal. Não deu pra ter muita técnica aí ainda, mas quem sabe melhora, né? Quem sabe melhora e aí vocês vão ter um professor youtuber de verdade. Ó, sem mais delongas, então eu vim aqui pra gravar o vídeo de revisão pra nossa prova intermediária que está chegando, certo? Então vamos lá. Prova intermediária é essa que vai ter como tema basicamente as revoluções inglesas, que foram os temas que a gente estudou até agora nas nossas aulas, né? Então a gente precisa começar lembrando, né, as primeiras etapas das revoluções inglesas que aconteceram ainda no século XVII, nos anos 1600. A gente viu duas grandes revoluções, certo? Uma revolução que foi a Revolução Puritana, que aconteceu ali, né, entre as guerras civis, que foram de 1642 até 1649, e posteriormente a Revolução Gloriosa, de 1648. A gente sabe, então, que o primeiro grande embate que levou, né, à Revolução Puritana e à tomada de poder por alguns grupos, era aquele enfrentamento que existia entre o rei, né, e a monarquia, que estava com poderes absolutos, e o parlamento, que via nessa figura do absolutismo do rei uma estrutura de opressão. Então a gente tem, durante a primeira metade do século XVII, uma monarquia que começou a ter ares absolutistas, que aumentava a cobrança de impostos e que por isso feria os interesses daqueles grupos que estavam no parlamento. Por falar em grupos, vamos relembrar disso que é importante? Dentro da monarquia, dentro dessa instituição, a gente tinha a nobreza sendo representada. Já no parlamento, a gente tinha aquela burguesia comercial, aquela burguesia que estava ligada com o comércio ultramarítimo, certo? Esses dois grupos, então, eles começam a disputar. Por quê? Porque vinha muita opressão da monarquia e, portanto, o parlamento reagiu. E reagiu de que forma? Reagiu na forma de uma guerra civil, que vai se deflagrar em 1642 e que vai durar até 1649. Nesse momento, chega ao poder o Oliver Cromwell. E quando ele chega ao poder, o Oliver Cromwell, ele vai criar uma república. E essa república do Cromwell vai ter algumas características muito claras. Então a gente pode ver na Revolução Puritana como sendo um momento no qual os burgueses, o parlamento, consegue destituir a monarquia inglesa. A monarquia inglesa deixa de existir, ela foi jogada fora. E surge então uma república. República de Cromwell, que, como a gente viu, não é uma república democrática. O Oliver Cromwell, ele vai estabelecer que a república dele vai ser vitalícia, ou seja, dura até quando ele morrer. E vai ser hereditária. Então, quando ele morre, quem assume é o seu filho. Portanto, não é uma democracia, certo? Só que, por outro lado, o Oliver Cromwell, ele foi responsável por dar ainda mais força para essa burguesia mercantil que trabalhava com o comércio ultramarino da Inglaterra. Porque ele vai criar os atos de navegação. Lembrem-se dos atos de navegação, turminha. Os atos de navegação deu o monopólio para os mercadores, para os barcos ingleses, e só apenas esses mercadores ingleses é que poderiam fazer comércio com as demais regiões. Então isso fortaleceu ainda mais os burgueses. Só que essa estrutura, criada pelo Oliver Cromwell, obviamente não interessava a essa burguesia. Por quê? Porque ele estaria no poder para sempre. E essa burguesia queria ascender ao poder. E como eles vão ascender ao poder então? Num segundo momento, já no finalzinho do século XVII, vai acontecer a Revolução Gloriosa, que nada mais é do que aquele movimento de chamar Guilherme de Orange, lá da Holanda, e entregar para ele o trono inglês, destituindo assim o filho de Oliver Cromwell, Ricardo Cromwell. No entanto, é colocado para o Guilherme de Orange uma grande questão. Guilherme, você vai governar, mas você não vai governar segundo a sua cabeça. Você vai governar segundo essa Constituição.
segundo a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, que vai ser instituída justamente quando a Revolução Gloriosa chega ao fim. E quando Guilherme de Orange é coroado, naquela cena que a gente trabalhou em aula, naquela cena que eu vou colocar aqui na descrição para que vocês acessem essa imagem, para que vocês observem essa imagem, que é a imagem da coroação de Guilherme de Orange. Na coroação de Guilherme de Orange, nessa imagem a gente pode ver o parlamento britânico ali presente, que vai entregar o poder para o Guilherme de Orange. E nessa cena a gente vai ver representada a ideia de que está aqui a Constituição. Guilherme, você vai governar segundo a Constituição. Portanto, a principal consequência da Revolução Gloriosa vai ser o controle dessa monarquia. A partir da Revolução Gloriosa a gente não tem mais uma monarquia absolutista. A gente tem uma monarquia parlamentarista. O rei governa, mas ele deve obediência ao parlamento e às leis criadas pelo parlamento. Certo? Então, nessa estrutura, a lei que vai reger a Inglaterra vai ser a Bill of Rights, que vai controlar os poderes do rei. Certinho? Beleza? Bill of Rights, então, vai ser bastante importante pra gente na nossa prova. Tudo bem? Outra grande característica da Revolução Gloriosa que a gente não pode deixar de tocar é que nesse momento há uma vitória muito forte dos grupos burgueses. Porque eram eles que estavam no parlamento. Lembra que a gente falou agora há pouco? Então quando a burguesia ascende ao poder no parlamento, né, na monarquia parlamentarista britânica, eles vão conseguir organizar o mundo político e econômico segundo a sua vontade. Então eles vão criar uma série de leis que vão beneficiar os próprios burgueses, que vão ter muito dinheiro e que vão usar esse dinheiro para fazer a revolução industrial, ou seja, uma relação direta, galera, entre a Revolução Gloriosa e a Revolução Industrial. Qual é a relação essa que a gente pode estabelecer? A Revolução Gloriosa coloca a burguesia no poder. E quando essa burguesia está no poder, eles vão ter as condições de controlar a economia inglesa. E vão governar segundo seus próprios interesses, aumentando ainda mais a possibilidade de investimento. Portanto, há uma relação direta, fechado? Entre a Revolução Gloriosa e Revolução Industrial. Que, como a gente viu, Revolução Industrial nada mais é do que você dividir as etapas de produção. Antes, no modo de produção que a gente chamava de artesanal, uma pessoa, um alfaiate, por exemplo, ele ia fazer a roupa e ele fazia todas as etapas desse processo. Com a Revolução Industrial, tudo foi dividido. Agora, uma pessoa é responsável por fazer apenas uma etapa daquela produção. Qual vai ser a consequência positiva disso? Acelera muito! E é por isso que é a Revolução Industrial. Porque agora as coisas elas vão ser produzidas muito mais rapidamente. Então vai ter muito mais produto no mercado. Então vai se ganhar muito mais dinheiro. Qual que é a consequência negativa disso? Vocês sabem, se eu tiro a força e o conhecimento daquele artesão de fazer todas as etapas do processo de produção, ele agora vai se restringir a repetir uma mesma etapa. Então ele não tem mais o controle do seu tempo de trabalho. Ele não sabe mais fazer todas as etapas daquele processo. Então, com a Revolução Industrial, você está alienando o trabalhador. Não está deixando ele burro, não. Você está limitando esse trabalhador. O trabalhador que antes sabia produzir um produto, agora ele só sabe fazer uma parte daquele produto. E repete, e repete, e repete, e repete sem parar. Certo? Quais são as outras questões que a gente tem que tratar da Revolução Industrial, galerinha? A Revolução Industrial, ela vai criar, além disso, uma diferença muito grande entre o patrão e o operário. Agora, este operário ele vai ser obrigado a trabalhar nas fábricas, ou seja, vender a sua força de trabalho. E ele vai ser obrigado a fazer isso porque ele não tem mais como competir. Porque aquele produto que ele fizer vai ser muito mais caro, porque vai demorar muito mais para fazer. E esses operários vai ter muita mão de obra disponível
nas principais cidades industriais inglesas do século XVII e do século XVIII. Da onde vem tanta gente, galera? Daquela política lá de trás. Os cercamentos. Lembram dos cercamentos? Aquelas terras que foram cercadas pelo poder inglês e que era obrigatório o plantio de algodão para a matéria-prima do tecido e também a criação de ovelha, também para a matéria-prima do tecido. Se você tá lá na sua terra e não consegue produzir nem algodão e nem lã, você vai ser obrigado a migrar, a ir embora daquele território. Então, os cercamentos, eles vão produzir um êxodo rural muito grande para a Inglaterra, o que é uma consequência extremamente trágica, negativa. Por outro lado, para as classes altas, para a burguesia, os cercamentos são uma política muito importante para ter muita matéria-prima para a Revolução Industrial. E é justamente aqui que a gente consegue entender por que a Inglaterra é pioneira nesse processo de Revolução Industrial. Vamos relembrar? A burguesia está no poder, não tá? Então tem muito dinheiro essa burguesia. Essa burguesia com o dinheiro e no poder vai investir na Revolução Industrial. Vai ter muita mão de obra disponível. Mão de obra que vem dos cercamentos. E além dessa mão de obra, os cercamentos eles também vão ser responsáveis por produzir muita matéria-prima. Lã e algodão. Então a gente vai ter dinheiro da burguesia. A gente vai ter mão de obra para trabalhar. A gente vai ter matéria-prima para produzir esses tecidos. E por fim, vamos ter também jazidas de energia, minério de ferro e carvão mineral. Por causa dessas 4 características aqui, é que a Inglaterra se torna pioneira nesse processo de revolução industrial. E é assim então que a gente vai se transformar. O modo de produção que antes era artesanal, todo mundo, né, fazia todas as etapas, para o modo de produção industrial. Fechado? Beleza? Então é isso, galera. Bons estudos. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Estudem bastante, fiquem calmos e vocês vão arrasar nessa nossa primeira prova. Fechado? Um beijo.